Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar de um tema que eu gosto muito de falar, sobre nulidade matrimonial. Muita gente pede, inclusive, diácono, por favor, faça mais um programa sobre nulidade matrimonial. A gente gosta muito quando o Janela Aberta proporciona um tema assim, de nulidade, sobre essas questões matrimoniais, muita dúvida, muita gente pergunta sobre isso. Já faz um tempo que a gente não fala sobre nulidade matrimonial. A última vez eu trouxe aqui o padre Antônio Matius, que é presidente aqui do nosso Tribunal Eclesiástico de Belém. Aqui a gente saúda ele, o padre Antônio estava meio adoentadinho, ficou meio doente. A gente aqui até aproveita para mandar um grande abraço ao padre Antônio Matius. Mas hoje o nosso entrevistado é o padre Silvestre Paulo Batista Salles, que é mestre em Direito Canônico, conhece muito bem essa matéria. Eu vou saudar aqui o padre Silvestre Salles, que é da Diocese de Castanhal, é isso? Então, isso mesmo. Padre Silvestre, muito obrigado, boa noite, seja bem-vindo ao Janela Aberta. Boa noite, é para mim uma grata satisfação estar aqui e partilhar sobre um assunto tão pertinente para os nossos dias, que é o matrimônio e o processo de nulidade matrimonial. Para mim é uma grata satisfação estar aqui. É verdade. Aqui no mês de maio, nos últimos dias, ele participou do diálogo teológico lá na FACBEL, na Faculdade Católica de Belém. O tema foi o matrimônio e o processo de nulidade matrimonial. Ele também escreveu esse livro aqui, já tem uns 15 dias, né, padre? Isso 15, 20 dias que ele vendeu. Olha só, deixa aqui, gosto logo de mostrar o livro. Está sendo vendido nas livrarias aqui, o matrimônio e o processo de nulidade matrimonial, manual de orientação canônica, que a gente vai falar sobre também o livro, né? O livro foi fruto do seu estudo lá em Roma? Assim? Sim, eu tive a graça, né? Fui enviado para estudar em Veneza, na Itália. Ai, que bela. E lá eu cursei a teologia. Conseguiu estudar naquela cidade, reverendo? Pelo amor de Deus! Dava para estudar, ficava contemplando Veneza. Eu gosto de dizer que passear ali pela cidade de Veneza é um mergulho na arte, na arquitetura, na beleza, né? Exatamente, estudar o direito canônico em Veneza tem todo um significado particular, né? Aí faz um sacrifício de estudar em Veneza e produzir este livro, não foi? Eu tenho como princípio ir aonde a igreja me enviar, né? Então fui enviado lá, fiz esta experiência de estudo, de cursar a teologia, fui como bolsista, ganhei uma bolsa para teologia, posteriormente uma segunda bolsa para cursar o direito canônico. E lá fiz a experiência do direito canônico de estudo. Inclusive estava encaminhado já para o doutorado, mas aí houve uma necessidade pastoral. Eu voltei retornei ao Brasil com o intuito de voltar para a Itália para continuar os estudos, fazer o doutorado, mas ainda não foi possível. Mas, enquanto vida, é esperança. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Muita gente está em casa pode estar perguntando, mas a igreja anula casamento? Como é que nulidade matrimonial? A igreja anula casamento, padre? Explique isso aqui. Uma pergunta básica, muita gente faz essa pergunta. Mas como é que é isso? A igreja está anulando o casamento? Mas como é que é isso? Casou, a igreja anula, não anula? Como é essa história de nulidade matrimonial? Explique para nós. Certamente as pessoas chegam no tribunal, nas casas ou quando encontram, eles perguntam, essa pergunta é muito pertinente, porque na verdade as pessoas perguntam se a igreja anula. E a resposta é muito breve, é muito simples, a igreja não anula matrimônio, mas ela pode declarar nulo aquele matrimônio que aparentemente foi até bem celebrado, mas que faltou determinados elementos para que nascesse de fato o vínculo indissolúvel do matrimônio. Aí este sim, a igreja pode declarar nulo, porque de fato ele não existiu. Por isso a igreja não anula casamento, mas ela declara nulo aqueles que de fato não chegaram a nascer, a acontecer. Agora, o que faz
para que um matrimônio, né, um sacramento do matrimônio seja considerado válido? O que é um elemento válido de um matrimônio? Bem, para o matrimônio ser válido, nós sabemos que o Cânone 1055, ele fala das finalidades do matrimônio. O matrimônio, ele diz que é o consórcio entre um homem e uma mulher, que certamente sendo hábeis para contrair o matrimônio, livremente contrai o matrimônio. Esse matrimônio tem 3 finalidades, que é o bem dos cônjuges, a procriação e a educação da prole. São essas as 3 finalidades do matrimônio. Vamos repetir, reverenda? Bem dos cônjuges, procriação e a educação da prole, ou seja, a educação dos filhos. Quem contrair esse matrimônio não observando uma dessas finalidades, certamente ali nós já encontramos um obstáculo. O próprio matrimônio ele tem 2 propriedades essenciais, que é o próprio Código de Direito Canônico, no Cânone 1056, ele diz que existem 2 propriedades essenciais, que é a unidade e a indissolubilidade. A unidade, como nós encontramos na fundamentação bíblica, o que Deus uniu, o homem não separe, né? A ideia é de formar uma só carne. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua esposa, sua mulher, e os 2 serão uma só carne. Aqui nós estamos falando da dimensão unitiva do matrimônio. Quem casa, mas não é capaz de viver esta realidade, já tem até às vezes a disposição em não viver isso daqui, a outra pessoa não pode ficar vitimizada ou sofrer por uma questão de que uma pessoa não foi capaz de viver aquilo que ele assumiu no dia do sacramento do matrimônio. Por isso, a unidade, ela exclui toda e qualquer possibilidade da poligamia, que são, digamos, as propriedades essenciais do matrimônio. Depois, o Cânone 1057 vai falar do consentimento. O que faz o matrimônio é o consentimento. Esse consentimento deve ser consciente, livre e espontâneo. Por isso a pessoa não pode ser coagida, nem coação direta nem indireta, e nem pode sofrer qualquer uma coação até externa da própria sociedade. Porque todos esses elementos podem fazer sim com que o matrimônio não chegue a nascer. E por isso, aparentemente, tudo muito bem celebrado, mas depois, por meio de um processo, por meio das audiências, vai ouvindo todo, juntando até as peças de um processo, e depois se chega à conclusão de que, às vezes, a pessoa contraiu o matrimônio sem a devida liberdade. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta que, às vezes, aqui no trabalho, a gente escuta muito também. Eu vi em vários processos, muita gente que casa, hoje também no dia a dia, é muito difundido, eu quero casar, mas não quero ter filhos. Muita gente fala isso, né? Até nos jovens aparece muito isso. Então é um problema, né? Não dá para contrair o matrimônio, né? Não dá para contrair na igreja, né? Não. Eu não quero casar, mas eu quero excluir a prole, quero excluir os filhos. E aí? É complicado, né? Certamente. Alguém que namorou com alguém e até que fizeram projetos, tanto é verdade que nós estamos ali sempre ao interno do Cânone 1055. Justamente o que uma das finalidades do matrimônio é a cooperação do homem na obra do divino Criador. E se este homem casa, mas não está aberto à vida, por uma livre decisão de não querer ter filho, e a outra pessoa sonha em ter filhos, ela não pode ficar prejudicada no seu sonho, em virtude de uma outra pessoa que decidiu em não querer viver uma das finalidades do sacramento do matrimônio. Então, neste caso, que é muito comum, a sua pergunta é muito inteligente, neste caso, uma vez separado, se recorre ao tribunal eclesiástico, poderá se estabelecer um processo e, posteriormente, poderá ser declarado nulo este matrimônio. Quer dizer, é importante que você pense nisso, né? Porque hoje também a sociedade trabalha muito, né? E, às vezes, fora dessas propriedades do matrimônio, né? Então, os cursos para adolescentes, né? Para jovens nas igrejas, devem difundir também a importância das propriedades do matrimônio. Com certeza. Na sala de aula, eu dou aula na Faculdade Católica de Belém, né?
E eu sempre falo aos futuros sacerdotes, os estudantes de teologia, porque graças a Deus nós temos leigos também que estudam teologia, e é uma coisa muito bonita ver os leigos estudando teologia. E sempre falo isso daqui, que se nós queremos trabalhar até com uma prevenção, nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam o direito canônico, que não é uma letra morta, não é a letra que mata, mas justamente é o tentativo da igreja de organizar a vida do homem em sociedade. E quanto mais eu conheço o direito eclesiástico, tanto mais eu conquisto a própria liberdade para poder caminhar dentro da igreja. E aí é uma necessidade muito grande, porque existe, infelizmente, é notório que existe um analfabetismo muito grande com relação às normas da igreja. E tantas vezes se tem até um preconceito com relação às normas da igreja, que são belas, que são profundas e que nos ajuda certamente, é uma grande ferramenta para o nosso agir pastoral, tanto sacerdote quanto os leigos nas pastorais. Desconhecer o direito canônico para mim muito prejudicial para o meu ser igreja e para o meu agir como igreja na igreja. Por isso os cursos, as catequeses, elas devem ganhar, urge, portanto, fazer conhecer a beleza que contém o direito canônico. Estava aqui lendo sobre a questão da vontade livre, né? É importante a vontade livre e de assumir esse compromisso da vontade livre. Me lembro que também acho no interior, mas antigamente se falava assim, às vezes uma adolescente, um casal engravidava, o rapaz engravidava a moça e dizia, tem que casar, obrigado a casar. Não sei se acontece ainda essa obrigação de casar, mas às vezes a gente se casava até com arma na cabeça, né? Claro. No interior acontecia isso. E se perdia toda a beleza do que é você contrair um matrimônio, né? Então, você contrair um matrimônio sabendo da importância do que é assumir aquilo ali, traz tudo aquilo que o senhor está falando, né? De como o sacramento, ele traz toda aquela beleza e a responsabilidade também perante Deus do sacramento que é assumido, né, padre? Certamente. Então, o que faz o matrimônio é o consentimento. Esse consentimento precisa ser, a pessoa precisa estar totalmente livre. Por isso, toda e qualquer coação, interna ou externa, direta ou indireta, quando eu falo de direta ou indireta, porque o senhor trouxe um exemplo concreto de um pai que impõe que a filha precisa casar para resolver aquele problema. O matrimônio não é para resolver um problema, é para formar uma comunhão de vida que deve durar até que a morte os separe. Por isso, todo e qualquer matrimônio que foram contraído por coação, por imposição ou por medo grave, certamente esse matrimônio poderá ser declarado nulo, uma vez que os cônjuges separados, uma vez que recorre ao tribunal e pede à igreja que reveja a sua situação. Por isso, o ser livre é fundamental para que de fato aconteça a celebração do matrimônio. E aí, para nós que trabalhamos, é interessante até levar as pessoas a conhecer isso daqui, porque existe ainda muitos preconceitos. Às vezes algumas pessoas dizem, mas a igreja precisa ir para Roma ainda para abrir o processo de nulidade matrimonial? E nós sabemos que em 2015, quando o Papa Francisco, com o seu moto próprio, ele de uma certa forma abriu uma grande porta para que houvesse uma celeridade nos processos de nulidade matrimonial. Não precisando mais ir para Roma, somente em casos extremos, né? Porque nós temos aí primeira instância em cada diocese do tribunal, segunda instância, certamente o tribunal do metropolita, que é o caso de Belém, e depois a terceira instância, que é Roma, mas aí somente em casos bem particulares. Muito bem, estou aqui entrevistando o padre Silvestre Salles, que é mestre em Direito Canônico, estudou em Veneza, lá na Itália, conseguiu estudar, né? Quer dizer, terminou, não sabia se estudava ou se contemplava a cidade, mas conseguiu terminar a sua dissertação lá na Itália. O telefone para entrar em contato com o padre
Silvestre é o 99326, está aqui, olha, vou colocar para você, 9326-8226, né? 91, né? 91? É o DDD. É 91, DDD, ele é de Castanhal, né? Então pega 91, 9326-8226, para entrar em contato com o Padre Silvestre para palestras, cursos também, para adquirir o livro, se você quiser, e também outras informações sobre nulidade matrimonial, direito canônico. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho para falar ainda sobre impedimentos em relação ao matrimônio. E no terceiro bloco a gente vai dar mais ênfase sobre o processo, quer dizer, como é que se faz um processo de nulidade matrimonial, tá bom? TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre nulidade matrimonial. Estou recebendo o Padre Silvestre Salles, que é mestre em Direito Canônico, ele escreveu este livro aqui, recém-publicado, tá? Que você está aqui conhecendo, ele falando sobre o seu livro escrito, que é o Matrimônio e o Processo de Nulidade Matrimonial, que você pode encontrar também nas livrarias católicas, tá, hein? Já está nas livrarias nos próximos dias. Ele também deu palestras na FACBEL, ele é professor da Faculdade Católica de Belém. O telefone do Padre Silvestre, para você entrar em contato com ele, para pedir cursos ou adquirir o livro, ou fazer alguma formação também, é o 99326-8226, 98326-8226, é o telefone do Padre Silvestre. Eu queria que ele falasse para nós sobre, nesse segundo bloco, no terceiro a gente vai falar mais sobre como é que é um processo, né? Para você em casa que está sentindo necessidade, tem alguma situação, e a gente vai, no terceiro bloco, a gente vai falar mais especificamente sobre como é que se dá um processo de nulidade matrimonial. Eu queria que ele falasse para nós sobre os impedimentos chamados dirimentes, o que são impedimentos dirimentes e alguns vícios de consentimento, né? Porque às vezes as pessoas precisam saber sobre isso, até porque estão se relacionando com alguém, tem alguma situação, e isso é importante saber sobre essas coisas. Então, padre, o que são os impedimentos dirimentes? Alguns principais que aparecem nos processos de nulidade. Muito bem. Quando o senhor fala que é importante conhecer, certamente para quem vai abraçar a vida matrimonial, é importante que conheça já desde já. Quem já abraçou a vida matrimonial, é importante saber também para que possa instruir, orientar as novas gerações. Então, as principais causas de nulidade matrimonial, que são os impedimentos dirimentes, né? São aqueles impedimentos que poderiam e poderão levar depois à declaração de nulidade matrimonial. Quando falamos de impedimento, nós sabemos aí que existe uma pluralidade de impedimentos. Por exemplo, o impedimento de idade. Uhum. Quem ainda não adquiriu a idade devida para abraçar a vida matrimonial, certamente é uma pessoa inábil para contrair o matrimônio, porque falta a idade canônica. Uma pessoa que se encontra diante de uma impotência, a impotência sexual é também um impedimento para contrair o matrimônio. Quem foi ordenado, por exemplo, um padre, ele acaba tendo este impedimento de contrair matrimônio, até que não faça um processo de desinstituição do estado clerical, ele se torna inábil para abraçar a vida matrimonial, porque no ato da ordenação foi feito promessas, até mesmo de viver o celibato, e abraçando a vida matrimonial é uma outra, portanto, uma outra vocação. Um outro, quem proferiu os votos perpétuos de castidade, a própria disparidade de culto,
é um Essa geralmente tem muita dúvida, né? Eu quero casar com alguém que não é católico. Como é que funciona isso aí, por exemplo? Muito bem. A pergunta, geralmente, as pessoas, a gente coloca disparidade de culto, mas a pessoa logo pergunta, eu sou católico, mas meu marido, meu futuro marido, minha futura esposa não é católico. Como é que eu faço? Perguntam logo isso. Padre. Muito bem. E aqui é muito interessante porque o próprio direito tem os dispositivos para ir ao encontro justamente das pessoas que necessitam de uma resposta da igreja. A igreja é uma mãe sábia, que certamente tem todos os recursos para ajudar os seus filhos a caminhar bem. Por isso, diante de uma disparidade de culto, que é onde nós chegamos e que aqui, com certeza, nos dias de hoje é um argumento bem interessante. O que se pode fazer? Certamente, para contrair matrimônio é necessário a preparação. Oxalá essa preparação fosse mais aprofundada. E dentro desta preparação é necessário, uma vez o pároco identificando a disparidade de culto, no meu livro, no capítulo 5º, no meu livro, eu ofereço até aos párocos, porque é um manual, né? É um livro de mão. Então, ofereço os formulários, porque é necessário, diante da disparidade de culto, que se faça um pedido de dispensa deste impedimento ao ordinário do local, ou seja, ao bispo. Isso é feito via o pároco da paróquia onde vou contrair matrimônio, e aí o pároco prepara e envia ao bispo para que o bispo possa dispensar deste impedimento da disparidade de culto. Por isso, para isso, o direito dispõe de um pedido formal, que não é só verbal, mas ele deve ser escrito e apresentado ao ordinário, uma vez que o ordinário libera, dá dispensa, melhor dizendo, usando a terminologia mais correta, pode-se contrair matrimônio tranquilamente. Muito bem. Aqui o senhor já falou desse, aqui tem outros também, né? Enfim, parentesco legal, adoção também, né? Que é uma pessoa adotada, não pode casar com alguém que adotou, né? Uma coisa assim. Isso mesmo. Alguém, por exemplo, a pessoa adotou e depois ela deseja contrair matrimônio com esta pessoa. Isto não é possível do ponto de vista da lei. Ou alguém casou com alguém, depois esse alguém veio a óbito e ficou o filho ou a filha e quer contrair matrimônio com esta pessoa. Aí é o parentesco legal, existe um impedimento para que assim não, e se contraísse o matrimônio, esse matrimônio poderá ser declarado nulo. O que a gente quer colocar aqui é que existem alguns impedimentos, né, para se contrair o matrimônio que o Código de Direito Canônico aponta. O padre está colocando aqui para que você saiba que existem esses impedimentos. Mas acho que o mais interessante também é falar sobre os vícios também de consentimento, que são importantes. Nós falamos aqui, grave falta de discrição de juízo a respeito das obrigações do sacramento do matrimônio. O que seria isso, padre? Um vício de consentimento. Essa expressão ela é forte, né? Ela é forte. Vício de consentimento. Certamente, às vezes uma pessoa constrói uma ideia do matrimônio que não é aquela própria do matrimônio, que não contempla as finalidades do matrimônio como a igreja entende. Então, de uma certa forma, ela deseja contrair o matrimônio, né? Mas por outras motivações que não são aquelas próprias do matrimônio. Então, isso poderá levar também à declaração de nulidade matrimonial. Ou algumas pessoas que podem ter dificuldade mental para entender a finalidade do matrimônio, para que serve o matrimônio. Isso também poderá levar, aí esta falha na mente, poderá levar a declaração de nulidade matrimonial. Porque às vezes a gente escuta muita gente dizendo assim, por exemplo, quando namorava era de um jeito, às vezes a pessoa tinha um jeito, aquela pessoa, aquele homem, ou aquela mulher, e de repente quando casa, a pessoa muda, porque ela não era daquele jeito que ela demonstrava ser na época do namoro. Isso. Mesmo no namoro moderno de hoje, porque quando ela se encontra pós-matrimônio, vendo-se diante das obrigações que o matrimônio se impõe, a pessoa muda.
não consegue assumir as obrigações essenciais do matrimônio. Mais ou menos isso que você está colocando? Muito bem. Aí a pessoa diz, meu Deus, não era o homem que eu queria, não era a mulher que eu queria, era uma outra pessoa. Como é que funciona isso? Certamente. A primeira finalidade do matrimônio, que nós estamos sempre voltando sobre esse cânone, ele fala do bem dos cônjuges. Ninguém casa para ser infeliz. Claro. Ninguém é tão masoquista assim. É verdade. Pode ter doença que for, mas ninguém faz isso, né? Todo mundo quer ser feliz. Então, o exemplo que o senhor nos traz é bem interessante, é bem inteligente, porque assim, a pessoa contraiu o matrimônio, a pessoa se manifestava, tinha uma postura, um estilo, Sim. um modo de comportamento, um modo de agir. Portar-se na vida, né? Justamente. Depois do matrimônio, assume uma postura completamente... Às vezes a pessoa chega no tribunal e diz, padre, eu nem conheço mais. Exato. Eu não sei onde ficou, em que momento, e aí certamente, se o matrimônio é para o bem dos cônjuges, como pode alguém ser obrigado a viver do lado de alguém que às vezes não está nem aí para outra pessoa? Exato. E aí uma vez que, aí certamente... pode se enquadrar também como uma imaturidade. Pode se enquadrar também como uma imaturidade. Imaturidade, justamente, isso não significa que tem 30 anos, já está maduro o suficiente para contrair matrimônio. Pessoas que chegam aí à terceira idade sem adquirir uma determinada maturidade. E aí, para não falar também dos problemas psicológicos, sim, claro, que nos dias de hoje são bem... latentes essas realidades. E que se manifestam gravemente. Gravemente. Principalmente com o matrimônio, quando exige que você seja fiel, respeitoso, preste os filhos, que comece a fazer as exigências, enfim, né? Claro, que seja fiel, que tenha a preocupação de cuidar do outro. Então, certamente, não assumindo os deveres que são próprios da vida matrimonial, é daí que a igreja, certamente, ela vai analisar as causas. Lembrando que para um processo, já estou antecipando alguma coisa que falaremos mais tarde, pode antecipar, não tem problema. Lembrando que tudo aquilo que é apresentado ao juiz do tribunal, né, tudo que é apresentado precisa também ser justificado. Precisa ser testemunhado que, de fato, aqueles fatos aconteceram. Porque nós não trabalhamos sobre suposições, sobre coisas vagas. Tudo o que é dito deve ser testemunhado que, de fato, aconteceu. Mas, para lhe dizer assim, para você que nos acompanha por esse veículo de comunicação, é sem dúvida uma alegria tê-la na nossa companhia. Gostaria de dizer assim, que existe muitas pessoas que contraíram o matrimônio sem a devida maturidade. Pensavam que era uma coisa, justamente. Às vezes aquele oba-oba, que vamos casar, essa coisa toda, mas pensavam que era de um jeito, mas de repente quando se viram diante do sacramento, das responsabilidades, não conseguiram assumir aquela responsabilidade. Justamente. E aí a igreja, sabiamente, ela vai analisar aquela situação para depois se posicionar sobre aquela situação. Porque, certamente, ninguém é obrigado a viver com alguém que tantas vezes só machuca, só fere, porque acompanhamos várias pessoas que entram num processo depressivo que dá trabalho para sair, justamente por um matrimônio que não deu certo. É verdade. E é duro, né? Porque você, religioso, aquele vínculo matrimonial, que você, católico, religioso, sabe a importância do vínculo matrimonial, precisa resolver essas questões, né? Precisa resolver essas questões. E a igreja não pode deixar de dar resposta sobre isso. O Santo Padre, o Papa Francisco, ele pede celeridade, ele pede que haja, na verdade, uma sensibilidade maior para os pastores de almas para com estas pessoas, que são filhos da igreja e que precisa de um acolhimento, que precisa de uma resposta. Tudo que a gente está falando aqui, olha, está nesse livro aqui. Eu quero só que você possa adquirir, olha, Padre Silvestre, Paulo Batista Salles, o Matrimônio, Processo de Unidade Matrimonial, novinho, viu? Novinho, o livro você pode encontrar, ele vai estar sendo vendido nas livrarias católicas, você vai encontrar também nesse telefone que eu vou dar para vocês, 993268226, 93268226, está aqui, 93268226, que você pode aqui ligar, falar
com o padre Silvestre Salles. Ele é mestre em Direito Canônico, estuda Direito Canônico Matrimonial, é presidente do Tribunal Eclesiástico de Castanhal, e no próximo bloco ele vai falar como é que se dá um processo de nulidade matrimonial, tá bom? Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre nulidade matrimonial, recebendo com muita alegria o padre Silvestre Salles, que é mestre em Direito Canônico e escreveu recentemente um livro sobre o assunto. A sua dissertação de mestrado na Itália foi sobre isso, aqui já mostrei várias vezes. Você pode encontrar o livro do padre Silvestre nas livrarias católicas e também no telefone que a gente vem disponibilizando durante o programa, o matrimônio e o processo de nulidade matrimonial. Padre Silvestre Paulo Batista Salles, né? Ele é da Diocese de Castanhal, preside o Tribunal Eclesiástico lá da Diocese de Castanhal. Padre Silvestre, como é que se faz um processo de nulidade? Alguém sente que o seu casamento tem algum problema, gostaria de se consultar, né, sobre nulidade, houve um impedimento, houve algum vício de consentimento, enfim, eu gostaria de dar entrada num processo de nulidade. A pergunta da pessoa é essa: como ela deve proceder? Muito bem. A primeira coisa necessária é que já esteja separado. Para a orientação, para a direção espiritual, é sempre bom procurar os padres, os párocos ali da paróquia mais perto, ou o pároco que eu tenho afinidade. Mas uma vez que foi feito todos os tentativos e o matrimônio faliu, estão separados, e aí sim recorre ao tribunal. É bom, às vezes, passar pela paróquia, falar com o padre, e às vezes o padre encaminha direitinho para o horário certo, que o presidente do tribunal está lá no tribunal para atender e tudo mais. O que é necessário? Já estar separados. E ter na mente que não deseja mais voltar à reconciliação. E aí, o que é necessário? Apresentar por escrito, por uma carta, nós chamamos de libelo, no Tribunal Civil nós chamamos de petição, e nessa petição eu vou colocar os meus dados, os dados do demandado, demandante e demandado. Demandante é quem está dando entrada, demandado é a outra parte interessada. E aí vou narrar os fatos, sem engrossar os fatos, contar aquilo que aconteceu. E aí apresentar uma lista de 3 testemunhas, mais a documentação requerida. Quais são a documentação necessária para abrir um processo de nulidade matrimonial? Primeiro, certidão de casamento. Segundo, certidão de batismo, tanto do demandante quanto da demandada, tanto de quem está dando entrada no processo, quanto da outra pessoa, certidão de batismo dos dois. Depois, certidão de matrimônio civil com averbação de divórcio. Ah, mas eu não fui casado civilmente com a outra pessoa. Bom, se faz uma declaração e apresenta ao tribunal. São esses os documentos requeridos. Libelo, mais esses 4 documentos que eu acabei de apresentar aqui. Apresentando a sua situação, a situação será analisada pelo presidente do tribunal, que depois dará uma resposta a esta pessoa se a causa foi aceita ou ela não foi aceita. No tribunal em Castanhal, onde nós trabalhamos, e aqui eu tenho uma gratidão muito grande ao padre Antônio Matius, porque, de uma certa forma, eu fiz o meu mestrado na Itália, mas a experiência de tribunal eu fiz aqui com o padre Antônio Matius, aqui. Então tenho uma gratidão muito grande pelo tribunal da Arquidiocese de Belém e, de modo muito particular, ao padre Antônio Matius, porque, de uma certa forma, foi me ajudando a fazer uma experiência, um estágio de como atuar no tribunal. E daí que segue a processualidade do processo de nulidade matrimonial. As pessoas arroladas serão chamadas para prestar o seu depoimento, haverá uma audiência, será ouvido as partes, e aí tem que aqui no livro nós vamos encontrar tudo isso escrito de uma maneira lógica e processual, que
que pode facilitar todo esse processo de como dar entrada, de como acompanhar, quais são os passos que devem ser dados para obter da igreja uma declaração de nulidade matrimonial. Agora, alguém pode estar em casa dizendo assim, mas a outra parte não vai me dar não vai querer. Pode acontecer da outra parte não aceitar participar, porque, enfim, não querer dar a nulidade, assim, haver um litígio, tem isso? Muito bem. Aí eu não vou dar, o meu marido não aceita que eu peça nulidade, meu ex-marido não aceita, o meu ex-mulher não aceita, aí eu nunca vou pedir a nulidade porque a outra parte não... Alguém pode estar numa situação como essa, e aí? Sim, esse é um fato muito comum, é uma realidade muito comum. Eu tenho já no tribunal quase 10 anos que atuo no tribunal, 8 anos e passa. Então, no tribunal acontecem muitos casos assim, mas o que a igreja, o próprio direito, ele tem dispositivos para esta situação. Uma vez que no libelo, no pedido, para abrir o processo, a pessoa colocou os dados, o próprio tribunal faz contato com esta pessoa, certo, que é o demandado. Esta pessoa, ela será convocada aí no tribunal para tomar ciência de que tem um processo que ela faz parte deste processo. Uma vez que eu contactei a pessoa não compareceu, eu mando por AR, e tudo mais, convoco, e ela se exime, ela não quer vir, ou ela não responde, ou ela ignora, ou ela diz que ela não quer nem saber disso daqui, porque o matrimônio foi até que a morte os separasse, porque tem pessoas que querem se vingar do outro desta maneira. O tribunal não é refém do querer destas pessoas. Por isso, o processo pode seguir normalmente e chegar ao seu final se a pessoa se abstém, se a pessoa não deseja participar do processo. Então, só recapitulando para ser mais simples, a outra parte não tem o poder de impedir a igreja de declarar nulo aquele matrimônio. Entendi. Quer dizer, a igreja caminha, o processo vai caminhar, né? Vai caminhar. Ele vai caminhar. Aí, o que existe dentro de um tribunal? Existem juízes, defensores do vínculo? O que existe na constituição de um tribunal? Como é que funciona? Muito bem. Aqui no texto vocês vão encontrar como é constituído um tribunal. Eu vou falar do tribunal de primeira instância. Primeiro, certamente é um tribunal que precisa ser erigido, criado pelo bispo, o ordinário do local. E ali tem a figura do vigário judiciário, tem a figura do presidente, que geralmente é o presidente do tribunal, tem dos juízes, e tem defensor do vínculo, que é uma figura importante, temos o notário ou as notárias, são essas as pessoas, as figuras que compõem um tribunal de primeira instância. Então, cada um vai trabalhando para que possa, no momento em que chegar ao final, cada um tem a sua parte importante dentro de um processo que atua, e sem a presença, por exemplo, do vigário judiciário, sem a presença do juiz, sem a presença do defensor do vínculo, sem a presença da notária, que é a secretária ou o secretário, o juiz, o próprio bispo não pode fazer uma sentença, porque o próprio direito exige que haja estas figuras para compor o tribunal. E demora quanto tempo, mais ou menos, padre, para um processo ser analisado? A gente fala isso para dizer que um processo ele é todo analisado, porque o vínculo matrimonial ele é importantíssimo, ele é um vínculo matrimonial contraído. Então, alguém pode imaginar que talvez seja uma coisa muito simples, né? Chega lá, pede a nulidade. Não é bem assim. O processo ele é analisado, né, com muita seriedade. Então, leva um tempo para isso, são várias pessoas que analisam, primeira instância, segunda instância. Então, leva um tempo para que isso ocorra, né? Com certeza. Com o moto próprio do Papa Francisco, ele pediu celeridade nos processos. Por isso, um processo, dependendo, porque como ele pediu celeridade no processo, mas ele pede celeridade, ou seja, que seja analisado com mas certamente o próprio direito, as normas precisam ser observadas ou seguidas, né? Então, um processo ele pode durar, dependendo do número da demanda,
porque tem períodos no tribunal que sai mais rápido, tem períodos em que demora mais um pouco, porque depende não só do tribunal, mas depende também das pessoas interessadas, porque às vezes liga para uma audiência, a pessoa não pode vir, e aí vai procurar uma outra data, porque está viajando, alguma coisa, mas para ser mais breve na minha resposta, um processo de primeira instância, ele pode durar até 4, 6, 8 meses. No Tribunal de Castanhal está saindo na faixa de 5, 6 meses um processo de nulidade matrimonial. Deu entrada aqui, com 5, 6 meses já terminou o processo. Em 5 ou 6 meses, em torno de 6 meses um processo. Em torno de 6 meses um processo. Desde que ele corra direitinho, né? As pessoas com certeza. Compareçam, apresentem suas documentações, Isso. as testemunhas venham e tudo corra dentro do prescrito, né? Dentro do prescrito, aí se acontece por dificuldade de agendamento para as audiências, aí pode ir para 8 meses, 1 ano, mas é esta média. Ah, tá. E hoje lá em Castanhal, como é que está o número de pedidos? Vocês têm recebido bastantes? Como é que está o trabalho de vocês por lá? Muito bem. O nosso trabalho em Castanhal, ele iniciou com uma demanda pequena. E ao longo dos anos, ele tem crescido. E com a publicação deste manual, nas últimas semanas, essas últimas 2 semanas, tem crescido muito, porque é uma realidade, e aqui é muito interessante essa abertura que estou tendo para falar deste argumento, e que certamente me enche o coração de alegria por esta grande oportunidade, porque existem muitas pessoas feridas, sofrendo, e que precisaria de uma orientação. Com esta publicação deste manual, tem crescido muito o número, porque muitas pessoas acham que parte daquele preceito bíblico, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E é verdade, este preceito ele é observado sem certamente deturpar aquilo que disse nosso Senhor. Porém, precisamos sempre analisar do ponto de vista do direito canônico, se houve ou não houve de fato aquela união. E por isso, com a publicação do livro, com aquilo que tem se feito, aquilo que o Papa tem pedido, tem crescido uma consciência, um conhecimento maior sobre este argumento, e por isso tem crescido no tribunal o número de pessoas que recorrem, implorando da igreja uma resposta sobre aquela situação. E lhe digo com muita firmeza que são a maior parte das pessoas que procuram o tribunal, elas têm motivações fortes, suficientes para que seja declarado nulo o matrimônio. Muito bem. O telefone aqui do Padre Silvestre, lá de Castanhal, é 99326-8226, 99326-8226, que é o livro dele, mais uma vez, para você dar uma olhada, tá? É esse manual importante para que você possa ler, é um livro muito bom, esse manual é muito importante, você pode comprá-lo, tanto lá com ele, com o telefone que foi disponibilizado, quanto nas livrarias católicas. Esse livro vai ajudar você, você ler, entender, né, principalmente também nas catequeses, nas formações da pastoral familiar, matrimônio e o processo de nulidade matrimonial. Quero agradecer ao Padre Silvestre, que concedeu essa entrevista no programa de hoje, saudá-lo, desejar muito sucesso no seu trabalho lá no tribunal, tá bom? E 30 segundos para suas considerações finais, Padre, por favor. Muito bem. É para mim uma alegria estar aqui, apresentar este argumento, falar sobre este argumento que considero de suma importância. Certamente, o último cânone do Código de Direito Canônico fala da salus animarum. É verdade. A salvação das almas. Eu acredito que o processo de nulidade matrimonial pode cooperar para a salvação de muitas almas.
de pessoas que se sentem tantas vezes marginalizadas, não acolhidas, não partes da igreja. Eu digo que aqui nós temos um manual canônico, acessível, que pode ajudar, atualizado, porque tem isso também, atualizado, que poderá ajudar muitas pessoas a encontrar de novo o caminho da comunhão. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez e obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.